Meus amigos, nesse Frente a Frente de hoje nós vamos entrevistar o presidente do Sindicato Rural de Montes Claros, Ricardo Lauton. Nós vamos conversar com ele, primeiro um pouquinho de reminiscências, porque o pai dele foi inclusive um dos construtores do Parque de Exposição de Montes Claros. Depois nós vamos conversar também um pouquinho de seca e, logicamente, sobre o sindicato. Ricardo, você tem um DNA de fazendeiro. Seu pai era fazendeiro, seu sogro fazendeiro. E seu pai parece que trabalhou na construção do parque, né? Exatamente. E você deve ter alguma lembrança disso. Muitas lembranças. Eu acompanhei ainda muito jovem. Para você ter uma ideia, o parque foi inaugurado em 1957, no centenário, exatamente. E eu era muito jovem, mas acompanhei a construção. Aquilo foi realmente uma epopeia, nós poderíamos falar dessa forma. Porque a cidade era muito pequena. O acesso ao Parque de Exposição era uma estradazinha que passava hoje pelo... Hoje ela passa ali, uma rua asfaltada que passa pelo fundo do Hospital São Lucas. Não existia o Hospital São Lucas. Havia um acesso por ali e foi uma área que a então Associação Rural comprou, uma fazenda, e loteou o fundo, separou uma parte para a construção do Parque de Exposições, loteou o fundo, e esse fundo os fazendeiros compraram, os produtores rurais daquela ocasião, compraram lotes de 1.000 metros quadrados, com o sentido mais de ajudar na construção do parque. Mas, se não houvesse, na época, uma liderança igual a João Ataíde, o parque definitivamente não teria sido construído. Porque era um homem... Na época eu não morava em Montes Claros ainda, em 57. Começou antes, lógico. Começou antes. Mas eu, pela história que eu conheci, que me contaram e tudo, os grandes construtores foi João Ataíde, Osmando Barbosa, Nozinho Colares, seu pai. Exatamente. Não? Foram os 4 grandes pilares da construção. O João Ataíde era o grande líder, era o homem que tinha contatos no Rio, na época a capital do país era no Rio, tinha acesso ao então Ministério do Interior, que tinha muitas verbas, Ministério da Agricultura, Câmara dos Deputados lá no Rio. E Belo Horizonte também, Secretaria de Agricultura, havia um secretário muito ligado a Montes Claros, que inclusive já havia morado aqui, o Álvaro Marcílio, ajudou muito na construção do parque. Então o João Ataíde foi a grande liderança desse grupo. Houve muitos, da sociedade rural, então a Associação Rural, toda a diretoria trabalhou nesse sentido. Mas 4 nomes realmente se destacaram na construção do parque. O João Ataíde colocou, ele fez quase como se fosse um organograma. Logo abaixo dele, o Osmando Barbosa, que é quem era o encarregado de verificar tudo passava pelas mãos de Osmando. E ele dividiu a construção do parque em 2 áreas. Uma área vamos dizer assim, ligada à alvenaria e outra carpintaria. A parte de alvenaria era liderada por Casimiro Colares, Nozinho Colares. Ele que era o encarregado de olhar, de fiscalizar, de verificar, compra de materiais, tijolo, areia, cimento, enfim, toda essa área de alvenaria era a responsabilidade de Nozinho Colares. E na parte de madeira, carpintaria, era Lindolfo Lauton, que é o meu pai. Era ele que tomava parte, administrava essa área. As pessoas pensam que o meu pai apenas fez os currais. Não foi. Porque a estrutura do parque, ela é toda de concreto armado, muito concreto armado. Então, quem fiscalizava e a parte de madeira, as formas para fazer as vigas, as lajes e tal, era sob a orientação dele. Existiam engenheiros, evidentemente, projetos de engenharia, mas a parte de construção civil, propriamente dita, de alvenaria, era o Nozinho Colares, e a parte de que envolvia madeira, carpintaria, era o meu pai que... Esses 4 realmente foram os grandes responsáveis, com a ajuda de várias outras pessoas. E eu, sendo menino, ia muito lá. Meu pai me levava lá, e às vezes cedo meu pai me acordava nas férias, 6 horas da manhã, eles já se reuniam lá. Eu ia, acompanhei toda a construção do Parque de Exposição, desde pequeno. Lembro demais fazendo os muros, lembro de fazendo aquela laje grande que é ali do pavilhão central, as escoras emendadas, não existia naquela época. E naquele tempo era muito difícil, não é igual hoje que é muito fácil fazer umas coisas. Hoje é muito fácil porque a estrutura metálica que você emenda uma na outra e faz qualquer altura, tudo muito bem travado. Naquela época as madeiras eram emendadas por prego, amarradas com arame, tinha que ser uma quantidade de madeira enorme para sustentar o peso. Era muito mais difícil, muito mais difícil. Esses currais que estão lá hoje no parque... Foi ele, daquela época. É daquela época e é projeto dele e execução dele. A compra da madeira, tudo isso foi ele.
Mas e é um grande parque de exposições. Na época foi inaugurado em 1957, já tinha uma estrutura, você deve se lembrar, tinha uma estrutura muito boa. E as várias diretorias que foram se sucedendo foram investiram muito no parque de exposição, cada vez melhorando. Aí eu vim conhecer o parque já em 1960, que foi quando eu mudei para Montes Claros. Você não se lembra de 1957? Não, eu não morava aqui. Eu mudei para Montes Claros em 60, final de 59. Porque papai era militar, né? Isso. E veio para o batalhão aqui, foi quando eu mudei. Eu vim conhecer o parque em 60. Mas conheço mais ou menos a história porque... Exatamente. Eu sempre gostei da história de Montes Claros. E principalmente dessa área rural, né? Porque eu sempre tive uma aptidão para a área rural. E você, esse DNA, senhor de fazendeiro, depois veio o seu sogro, né? Que também família tradicional de fazendeiros, família né? Maia, Lauro os Maia. avós dele, Tonico Maia, fazendeiro, produtor rural, Lauro Maia, fazendeiro, os irmãos, todo é realmente o DNA, tanto de um lado como de outro, de minha família, de produtor rural, ligado ao campo. Eu lembro muito de Lauro Maia, na década de 60, era das festinhas lá na casa do seu sogro. As festas do Gardênia. Lá na rua Coronel Luiz Pires. Era de Gardênia, de outros clubes volantes. Era uma casa ampla, muito grande, né? Então o pessoal aproveitava, exatamente, e a juventude aproveitava muito lá as festas. E você já era adolescente naquela época? Adolescente, exatamente. Porque você deve ser o quê? Uns 3 anos mais jovem do que eu. Exato. Eu até achei que você fosse mais novo do que eu, viu a aparência. Eu sou uns 3 anos mais velho. A música daquela época de 60 era muito boa, né? Muito boa. Eu acho que foi uma geração privilegiada ter vivido aquela ocasião. Acho que as gerações que nos sucederam não tiveram a sorte de ter um momento tão marcante na vida, eu diria assim, da humanidade. Isso é mais claro, não, é no mundo inteiro. No mundo inteiro. Final da década de 60 e princípio da década de 70. É realmente uma fase, no mundo, uma fase marcante. Não é? Ô Ricardo, seu pai também foi um dos desbravadores do Jaíba, né? Da região do Jaíba. Ele foi um dos primeiros produtores rurais a chegar ali implantando uma fazenda. E ele era um homem muito dedicado, muito Como é que ele descobriu o Jaíba, hein? Porque hoje o Jaíba está totalmente desbravado, mas naquela época... Ele descobriu da mesma forma. Era tudo floresta, né? Da mesma forma que ele descobriu... Era a mata da Jaíba. Ele descobriu da mesma forma que ele descobriu a região do Rio Verde. Ele tinha uma pequena propriedade rural na região aqui do Prata, de Juramento, quando ele se casou, e ele viu que ele não tinha condições de crescer, porque eram grandes produtores rurais em volta dele, e aí ele descobriu o Vale do Rio Verde, que era uma região também naquela ocasião inóspita, cheia de malária, de maleita. E ele descobriu a região do Rio Verde e lá construiu uma fazenda, região plana, de terras férteis. Quando ele implantou essa fazenda no Rio Verde, da mesma forma, com os mesmos objetivos, ele descobriu a Jaíba. Matas, terra plana. Foi quando começou o Denox a perfurar poços tubulares, que lá na Jaíba tinha um problema de falta de água. Falta de água, O poço tubular veio suprir essa falta de água que tinha na Jaíba. Para a pecuária, passou a ser uma região... Ele descobriu essa região do Jaíba e ele começou a fazenda lá quando? Começou a fazenda em 1967, se não me engano. Logo depois que o Denox construiu essa estrada para Janaúba, né? Exatamente. Que não existia. Depois, ele foi realmente um dos pioneiros lá, na região da Jaíba. Eu me lembro disso. Seu pai, ele era um pioneiro, né? Ele ajudou muito aqui na construção da linha telefônica rural, ele ajudou na construção dos currais do Frigonorte, sem remuneração nenhuma, apenas no sentido de... Naquela época, o norte de Minas era uma região essencialmente agropecuária, né? Agropecuária. Depois veio a Sudene, se industrializou. E teve esse caráter de industrialização, o comércio cresceu muito, já tinha um comércio muito expressivo naquela época, mas cresceu muito, a área de serviços também cresceu muito, mas eu acho que ainda hoje a área rural ainda é predominante aqui na região. Na década de 60 e 70, Montes Claros tinha grandes atacadistas. Que forneciam forneciam para a região toda e para o sul da Bahia. O sul da Bahia. Hoje não tem mais atacadista, porque os grandes supermercados supriram essa, exatamente. Mas naquela época eu lembro bem. Ô, Ricardo, me dá um tempinho aí que nós vamos para o comercial que está chamando. E no próximo bloco nós vamos conversar um pouco sobre o sindicato. Tudo bem. Ok. Um minutinho.